Tardelli, por falar em vamos conversar, a gente está aí desde o final da manhã analisando a questão dos Estados Unidos, em que não só a questão dos protestos pela questão imigratória, mas o fato de que dois parlamentares democratas, uma deputada e um senador Sim. estadual, foram assassinados. E a gente tem agora uma atualização aqui, Tardelli, que eu vou botar na tela e vou ler junto com a comunidade para que a gente possa comentar um pouquinho. A gente tem aqui que fontes da polícia identificaram Vance Luther Belter, de 57 anos, como suspeito do assassinato de parlamentares americanos do estado de Minnesota na manhã de sábado, segundo a Associated Press. A CNN confirmou que Belter trabalha para a Praetorian Guard Security, empresa de segurança em que atua como diretor de patrulhas e recebeu treinamento militar nos Estados Unidos. A deputada Melissa Hortman e seu marido Mark foram mortos na manhã de sábado após um homem que passava por policial chegar à casa deles nas primeiras horas da manhã. O governador de Minnesota, Tim Walz, chamou o tiroteio de assassinato politicamente motivado. O atirador que segue foragido também havia avistado a casa de outro legislador democrata, o senador estadual John Hoffman, pouco antes do ataque aos Hortman. Hoffman e sua esposa Ivete foram baleados várias vezes e passaram por cirurgia. O senador, então, ele não faleceu. Né? Hortman forneceu o único voto democrata na Câmara Baixa de Minnesota para aprovar um projeto de lei republicano que retiraria os cuidados de saúde financiados pelo Estado de imigrantes indocumentados adultos. A votação ocorreu em meio a um retrocesso cada vez mais violento às políticas de imigração rígidas do governo Trump. Protestos em Los Angeles se transformaram em tumultos no fim de semana e protestos denominados Sem Reis aconteceram em todo o país no sábado, aniversário de 79 anos de Donald Trump. O suspeito possui um extenso histórico profissional em segurança, negócios internacionais e desenvolvimento de força de trabalho. Segundo o Minnesota African United, ele possui doutorado em liderança para o avanço do aprendizado e serviço pela Cardinal Street University e já trabalhou para grandes corporações como Nestlé, Del Monte e Marathon Speedway. Ele também fez parte do Conselho de Desenvolvimento de Força de Trabalho do governador de Minnesota, sendo nomeado pelo governador Mark Dayton em 2016 e renomeado por Tim Walz em 2019. Com esse histórico, Belter tinha forte envolvimento político e influências no estado de Minnesota, o que levanta mais questões sobre o possível motivo do ataque e suas conexões com figuras políticas de alta relevância. Tardelli, a gente está falando de um contexto nos Estados Unidos em que o povo está nas ruas reclamando da política de imigração, com alguns momentos, inclusive, de extrema violência, ataque a viaturas, ataque a ônibus, colocando fogo em locais, e temos agora a morte de uma deputada e feriram um senador estadual, os dois democratas. Esse é o país da liberdade total e o país que arranca suspiros da parte bolsonarista aqui no Brasil e do Eduardo Bolsonaro. Eu queria te ouvir sobre esta questão, principalmente também essa relação dos Estados Unidos com o Brasil, com o bolsonarismo, para que depois a gente possa adentrar as questões internacionais que estão envolvidas diretamente também com o Donald Trump. Então, a nossa proposta hoje é um bate-papo, meu querido. Olha, eu estava conversando ontem com um grande intelectual brasileiro, professor Juarez Tavares, Opa! exatamente sobre isso. E eu dizia a ele, falava assim, Juarez, a questão é muito mais grave, porque esses protestos não dizem respeito, por exemplo, a uma tarifa governamental. Não há o que negociar não há não há uma forma de você mediar esse conflito. Não há um meio termo. Não há meia expulsão. As posições aí são posições muito antagônicas. Não é uma medida tributária, não é uma medida que afeta, uma medida governamental que afete, por exemplo, o custo de vida, uma questão escolar, uma questão que afete o cotidiano de todos os americanos.
É uma perseguição a um nicho, a um grupo de pessoas que estão nos Estados Unidos e que lá trabalham, e trabalham de uma forma que os americanos não querem trabalhar. Olha, isso já está trazendo grandes problemas no mercado da construção civil, isso já está trazendo grandes problemas no agro norte-americano. Isso já está trazendo problemas na questão da evasão escolar do ensino público fundamental americano. Ou seja, as consequências começam a ser consequências muito sérias na própria economia americana. Né? Já está trazendo problemas do fluxo de turismo nos Estados Unidos, que nunca foi tão baixo como está sendo agora. Então, o impasse que se estabeleceu, e a Califórnia é o grande barril de pólvora, né? Até porque é o estado mais rico dos Estados Unidos, né? É a grande economia americana, é a Califórnia. Né? Depois do PIB americano, a Califórnia está em segundo lugar. Né? E é uma discussão, e é um impasse para o qual não há saída. Qual vai ser a saída disso? Ou o governo Trump recua e os não documentados californianos vão permanecer na Califórnia, ou os californianos desistem e deixam os indocumentados californianos serem perseguidos pelo Trump à luz do dia no meio das ruas. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. Quando a gente fala dos Estados Unidos e fala no contexto do bolsonarismo nos Estados Unidos, a gente tem por parte do bolsonarismo e dos bolsonaristas a defesa irrestrita do trumpismo. Quando era o Biden, era a discordância total. E aí a gente vai lembrar, Tardelli, de uma declaração do Bolsonaro que foi assim, beirou o absurdo e o perigoso, quando ele disse certa vez, durante o governo Biden, que se os Estados Unidos se metessem com o Brasil, tinha que ter pólvora para aguentar o Brasil. Ele fala do lado de um ministro dele. Sim, né? sim. Eu lembro disso. Foi uma afirmativa ridícula. Certo? Até porque tem que ter pólvora, né? Tem que ter pólvora. Ele é do tempo da pólvora. Nem a pólvora tem mais.